Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Talentos do Cerrado. É um prazer estar com você novamente. Keila, gostaríamos de você dar os seus cumprimentos aí ao nosso telespectador. Fique à vontade, né, os cumprimentos iniciais. Nós começamos nosso bate-papo. Ok, boa tarde a todos que assistem ao programa. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Vim aqui para falar um pouco sobre uma grande oportunidade que a gente tem aqui na região, uma fonte geradora de emprego, da qual eu tive a oportunidade de participar, de trabalhar, e espero que vocês gostem. Boa tarde a todos. Keila, como começou a vida? Como você fez essa opção? Eu não sou de Uberlândia, né? Eu cheguei aqui como várias pessoas. Eu sou do norte de Minas, sou de uma cidade chamada Montes Claros. Isso. Então, meus pais se mudaram para cá e, né, como todo iniciante, né, vamos dizer assim, numa cidade nova, grande, né, como Uberlândia, para mim na época ela era enorme comparado com a minha cidade. Eu procurei muitos empregos e acabei encontrando no call center aqui em Uberlândia, na época American Express, a oportunidade de iniciar minha carreira mesmo profissional. Então lá eu iniciei no atendimento a clientes, usava os headphones, American Express, Keila, boa tarde, todos os clientes do mundo inteiro, Amex do Brasil, ligavam e falavam em Uberlândia, porque antes a sede era em São Paulo e depois migrou para Uberlândia em 99 e eu entrei na empresa em 2000. Então hoje são 10 anos trabalhando lá e eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, me desenvolver profissionalmente lá, por isso que eu queria relatar essa experiência. Tá. Hoje qual é a sua principal função dentro do call center hoje? Eu faço... dentro do Bradesco, né? Isso. Hoje eu faço a gestão de treinamento e comunicação. Todas as demandas de desenvolvimento de funcionários e comunicação interna dentro da empresa está sob a minha responsabilidade. Ou seja, você dá o primeiro passo das pessoas que começam no call center, seria isso? Isso mesmo. Desde o recebimento da demanda até a programação do desenvolvimento daquela pessoa e posteriormente as comunicações internas para que ela possa fazer os atendimentos, né, diários. Qual é a análise que você faz do call center hoje? Qual o tempo que você trabalhou? Olha, é um assunto bem polêmico. Eu até comento no livro que eu falo assim, né? Eu comento que eu vou falar de uma fonte polêmica e geradora de tantas demandas. Polêmica por quê? Porque hoje existem várias normas, várias regras, né, para reger esse trabalho. Vamos dizer assim, as pessoas permanecem muito tempo sentadas, têm lá as solicitações de saúde quanto à utilização dos aparelhos para atender os clientes. E as pessoas costumam até desprezar um pouco o tanto que esse ambiente pode fazer você crescer como profissional. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muito mais críticas, né? Porque se paga pouco, você trabalha muito, você às vezes entra lá e não tem oportunidades. E eu fui um exemplo de uma pessoa que chegou lá, comecei no atendimento como muitos, né, no primeiro emprego, e fui buscar meu objetivo. Então, assim, eu defendo esse ambiente muito porque o ambiente tem a responsabilidade dele, de te dar oportunidade, mas você tem a sua de correr atrás e querer fazer o melhor. Do seu espaço. Do meu espaço, que foi o que eu fiz. Das pessoas que entraram comigo, só para você ter uma ideia, quando eu entrei na empresa, né, que nós tínhamos os treinamentos de formação que eles chamam para eu poder estar apta a atender o cliente, de uma turma de aproximadamente 20, 25 pessoas, eu posso contar nos dedos quantos estão lá hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, talvez esteja bem relacionado a isso daí. Como é que está o turnover hoje do call center? Ele diminuiu, ele mantém, ou houve uma conscientização da pessoa permanecer mais no trabalho? Porque a gente sempre tem essa cultura que há uma rotatividade grande de funcionários, né? Sim. Ou é um engano nosso? Na verdade, nós temos que analisar cada operação, vamos dizer assim, cada call center que tem lá, né, o seu turnover específico, tem as suas necessidades. Se a gente for analisar hoje, olhar de um modo geral, às vezes isso pode até acontecer com uma frequência maior, porque as pessoas realmente não têm a paciência para poder galgar o seu caminho lá dentro, para esperar. Mas para te dar resposta de números exatos, aí a gente tem que olhar cada, né, cliente, o Bradesco, outras operações em específico. Eu gostaria de falar um pouco sobre o seu livro, né, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre call center. O perfil hoje de uma pessoa para entrar no call center, quais são, na sua opinião, quais são os requisitos primordiais? Como a pessoa pode definir, não, eu
eu sou uma pessoa que quero entrar, eu gostaria de seguir carreira. Como isso pode ser? Se nós fôssemos dividir em conhecimento, habilidades e atitudes, eu diria que o conhecimento ele não vai ser requerido porque você não tem ainda, né, não sabe, na verdade, o que aquela empresa vai te pedir. Então, você não tendo isso, você tem uma chance sim, de entrar, porque eles querem que você entre e te treine, né, te dê todo o suporte necessário, então isso não é fundamental. A habilidade também não, porque em teoria você vai sentar e você vai se comunicar com alguém, o que você já faz, né, no seu dia a dia. Se a pessoa for muito introvertida, pode ser que ela tenha uma dificuldade, porque lá você fala muito, se move, vamos dizer assim, tem um movimento constante, hoje eu faço uma atividade, amanhã eu faço outra, então você tem que ter um dinamismo. Então eu coloco dinâmico e de atitude, muita atitude com relação a correr atrás do que você quer. Ou seria, ter iniciativa própria? Ter iniciativa requerido própria, isso também? Sei lá, eu acredito que sim. E tem uma faixa etária que as pessoas mais têm a tendência para trabalhar em call center, ou isso aí é generalizado? Olha, pela minha experiência, eu vejo muitas pessoas novas. Por exemplo, tem call centers... Seria a busca do primeiro emprego? Isso. Que você fala no seu livro. Mas tem a busca também do último. Porque tem muita gente, ultimamente mudou-se muito. Assim, as pessoas, às vezes, fazem curso superior, não conseguem atuar na área né, dela específica, mas tem uma família para cuidar. Então, elas procuram call center. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de mais de 30 anos, até 50 anos, que entraram lá e firmes e fortes. Não pode ser frustrante para uma pessoa, ela se formou, né? Não encontrou emprego, o mercado ele é muito dinâmico, né? E ela partir para o call center com um salvaguarda, não seria uma incoerência isso para a pessoa, não? Olha, eu tenho a seguinte opinião. Ou você consegue mudar essa ideia? Eu tenho a seguinte opinião e eu defendo isso. Eu acho que frustrante é você não trabalhar. Frustrante é você não fazer parte do mercado de trabalho. Agora, entrar lá, sabe, ter a humildade para começar, porque quando você faz um curso superior, realmente você tem uma expectativa de fazer, né, atuar na sua área, e até a remuneração você espera que seja coerente. Quando você entra no call center, a pessoa não pode sentir que ela está regredindo. Pelo contrário, ela está se inserindo no mercado de trabalho, corre e busca, nunca é tarde para buscar. A pessoa no call center, quanto mais idiomas ela falar, tem mais chance de sobrevivência. Assim, sobrevivência com dignidade, galgar uma posição melhor, né? Tem alguma língua em especial que você vislumbra para os próximos anos aí, que seria interessante a pessoa estar buscando? Eu acho que o inglês ele está paralelo ao português, ele está sendo tão requerido quanto a língua nativa, né? Então, e uma terceira língua, um espanhol, por exemplo, também é muito bem-vindo. Hoje, o analista bilíngue ou que fale, né, mais línguas, ele tem uma oportunidade sim de entrar em operações até mais robustas. Por exemplo, você vai atender ilhas offshore, por exemplo, entrando como bilíngue, e você vai ter a oportunidade de falar com clientes, só clientes americanos, só clientes canadenses, isso depende muito da operação. Se é uma empresa nacional, isso não vai ser requerido, mas se é uma empresa multinacional com abrangência, né, em vários países, sim. Eu gostaria que você me confirmasse. Eu estive conversando com o executivo, né, e esse executivo me falou que uma das línguas que está sendo mais requerida, né, no portfólio para ocupar cargos de gerência dele seria o mandarim, né? Que nós temos aí a língua mais falada do mundo, exatamente, né? Nós temos aí um grande mercado para ser aberto, que não foi aberto ainda com a China, né? Na sua opinião, você acredita que isso aí venha a se concretizar? Se uma pessoa aprender mandarim, poderá ter um lugar de destaque? Sim, porque existe uma diferença. A língua fundamental, o inglês, não necessariamente é a mais falada, em termos de números. A mais falada é o mandarim, então eu acredito sim nessa tendência. Inclusive, muitos profissionais, até que já trabalham comigo, já procuram esse desenvolvimento, porque lá na frente a gente vai chegar nesse momento sim, que isso vai ser requerido, não só nos call centers, mas eu acredito em várias empresas, várias organizações. Aqui basicamente seria o quê? Inglês, espanhol, francês? O mais forte é o inglês. Mais é o inglês. Agora, vamos falar um pouco, Keila, sobre o livro, né? Call Center, o primeiro grande emprego. É um tema interessante, né? Eu te confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma. Como surgiu a ideia, né, de você estar escrevendo esse livro? Você me falou em off que não é uma escritora. Eu te considero como uma escritora, né? Escrever um livro.
todo mundo pergunta, quando vem o próximo? Eu falei, não sou escritora, eu brinco com as pessoas. Pelo menos a nova edição, né? Quem sabe? Eu escrevi para retratar mesmo um sentimento que eu tinha, porque eu sempre ouvi o lado oposto, né? O lado negativo. As pessoas sempre criticam muito, criticam o salário, criticam a forma de trabalho dentro de um call center. Tem pessoas que chegam até a comparar com escravidão, alguma coisa nesse sentido. E ao ouvir isso, eu tentei passar no livro, a ideia veio para tentar passar o lado positivo. Eu ia te perguntar, a ideia básica do livro seria? Sim, é para mostrar como esse ambiente, ou os ambientes dos call centers de maneira em geral, eu falo mais do que eu trabalho, né, porque eu detenho conhecimento, como esse ambiente pode te ajudar a se desenvolver profissionalmente. E aí eu falo, você que está ingressando agora, que vê ele, né, que entrou ali, é seu primeiro emprego, e, por exemplo, como foi meu primeiro emprego, estou lá há 10 anos e tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro da operação, dentro de um call center, e me desenvolver até chegar num cargo de liderança como eu estou hoje. O conteúdo do livro foi através testemunhal, pesquisa, relacionamento? Como é que foi? Testemunhal. Isso, são testemunhos, na verdade tem testemunhos meus mesmo, de algumas experiências que eu tive no meu dia a dia e também de outras pessoas que trabalharam comigo. Como é que foi o lançamento do livro? O lançamento do livro ele ocorreu aqui em Uberlândia e em São Paulo. A primeira, em 3 de dezembro, foi em Uberlândia. A Algar Tecnologia cedeu o espaço para eu fazer o lançamento lá. Vários executivos foram convidados e o muito interessante é que as pessoas, assim, a maioria e alguns executivos que estavam lá, quase todos começaram com o call center como primeiro emprego e hoje exercem cargos, né, na diretoria. Então foi muito legal. Como está sendo a receptividade? O pessoal está dando feedback para você? Como é que foi esse retorno? Eu recebo os feedbacks através do e-mail, né, do keila@keilafreire.com.br, e eu tenho uma página também, www.keilafreire.com.br. As pessoas podem estar acessando. Repete, por favor, na página. www.keilafreire.com.br. Obrigado. E então as pessoas lá, é um blog, eu vou postando a cada dia alguns comentários de acordo com o que as pessoas vão me mandando por e-mail. Então se elas mandam comentários eu posto lá, se elas querem falar sobre isso ou alguma coisa assim, eu também posto. E o decorrer mesmo do livro, do evento, alguns capítulos eu vou escrevendo. Inclusive faço links com algumas outras empresas de call centers que nós temos parceria, eu divulgo também no meu blog. Então podem acessar lá que vocês vão gostar do conteúdo. Os próximos passos? Então, não penso no segundo livro, né? Tem que pensar. Mas os próximos passos é continuar meu desenvolvimento mesmo, é o que eu falo no meu blog. Você tem que pensar a cada dia o que você vai fazer para superar os obstáculos. Seja ele, eu falo no call center porque é a área que eu trabalho, mas seja a área, né, seja qual for a área que você trabalha, você tem que pensar o que você vai fazer para superar os obstáculos e trabalhar no dia seguinte, traçar metas para o seu desenvolvimento. Quantos anos eu vou ficar aqui no atendimento? Quantos anos eu vou ficar na gestão, por exemplo, no cargo que eu estou? Qual que é meu próximo passo? Então eu acho que de repente, se eu conseguir fazer de agora em diante, porque eu conto o livro, vocês vão ver que ele vai até o momento atual da minha vida. Se eu conseguir de repente traçar, fazer um planejamento mesmo daqui para frente e isso se tornar palpável, se realizar, se concretizar, quem sabe não vem o próximo livro. Aí sim, eu posso contar da liderança a um cargo executivo, por exemplo. Não tem problema nenhum. Nós temos aí nossos telespectadores, são donos de empresa, são empresários. E nós sabemos que tem um grande call center de Uberlândia, né, que é o call center da Algar. Mas tem uns call centers pequenininhos também, né? Sim. Aquele está aberto a palestras, claro. a conferências, se os empresários desejarem. Você está disposta a estar dando palestras, assim? Sim, claro. Inclusive já tive convites e já participei, é muito bom falar com esse público e mostrar um pouco do que aconteceu comigo, porque eles vão, quando eu começo a falar, eles falam, nossa, mas é esse momento aí, esse ponto que você está falando que eu estou vivendo agora. Então está sendo muito gratificante. Então quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição sim. Não sei se pode dar o telefone. Pode, por favor. Pode entrar em contato no 34 99761112 ou através do meu e-mail, Keila, com 2 L's, @keilafreire.com.br. Eu estou à disposição de vocês. Keila, agradecemos muito mesmo esse contato que nós tivemos com você, essa entrevista. E gostaria que você desse aí suas palavras finais, se despedisse do pessoal e deixasse uma mensagem aí de
desafio para o nosso público. Bom, pessoal, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês. Eu realmente fiquei muito lisonjeada pelo convite que eu recebi. O livro está disponível na Livraria Proséculo, em Uberlândia, tanto no site da livraria, eles fazem entrega em casa para vocês, o pessoal tem um atendimento 100%, ou na própria livraria, né? E também, como eu disse, teve um lançamento em São Paulo, então está disponível também na ASABES e na Livraria Cultura para o público de São Paulo. Então, eu espero que leiam, que vocês tenham a oportunidade de ler, aproveitem bastante a leitura, apreciem a leitura, espero que gostem muito e podem me mandar e-mails para dar feedback, sejam eles positivos ou de alguma oportunidade que vocês viram, eu estou aberta e espero que vocês gostem mesmo. Muito obrigada. Uma frase de incentivo para o nosso pessoal. Não desista nunca, nade contra a correnteza, né? Muitos te criticarão, mas o sucesso ele vai ser alcançado, basta você querer. Obrigado, Keila. Nada. Bem, agradecemos a Keila por essa oportunidade dessa entrevista e vamos terminando aqui o nosso programa dessa semana. Agradecemos aí a Livraria Proséculo, onde se encontra o livro Call Center. Esperamos rever em nossos próximos programas. Você poderá estar acessando o nosso site através do www.talentosdocerrado.com.br. Não se esquecendo do nosso e-mail, talentosdocerrado@nanet.com.br. Esperamos revê-lo em nossos próximos programas.